Bem-vindo, bem-vinda a bordo. Esse é o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Nós estamos numa série Viagens Missionárias. Vamos falar hoje sobre a Espanha, conhecer um pouquinho melhor esse país tão bonito, tão querido e o trabalho que está sendo feito ali com brasileiros. Só relembrando, nós já tivemos 2 programas nesse aspecto, nesse foco sobre viagens missionárias. Tratamos lá de Angola, sua primeira viagem em 1982. Depois outras viagens que foram feitas mais recentes agora também, você certamente apreciou muito. Bem, queremos oferecer a você a revista Princípios, a você ser um missionário, para você crescer também no conhecimento da Palavra de Deus, conhecer temas fantásticos como A Única Chance. Olha aí, um trabalho fantástico, material riquíssimos em informação que você vai apreciar lendo, estudando. É só você entrar no site biblia.com.br, solicitar a sua revista, vamos enviar gratuitamente, sem nenhum custo para você. Existem também outros cursos que estão à sua disposição ali no site biblia.com.br. E falando em site, mídias sociais, você que está entrando em contato conosco pelo Facebook, obrigado. Aqui está o nosso endereço para você também fazer um contato, ser nosso amigo através do Facebook. Escreva também pelo Twitter, pelo Instagram, mande a sua foto assistindo o programa Fé para Hoje. E também você precisa saber que o YouTube traz todos os programas na íntegra, programas Fé para Hoje, ali no nosso canal. Inscreva-se para receber notícias dos programas e veja lá de novo o Fé para Hoje. Viaje conosco, vamos para a Espanha. Acompanhe. Bom, já estamos aqui prontos para dar início ao programa. Nós temos 2 convidados, 2 pastores, homens missionários, pastor Acílio Alves, que é o líder da Igreja Adventista para a região oeste do estado de São Paulo. Obrigado, pastor, por estar conosco. É um prazer estar aqui, viu? Um privilégio. Quantos membros e quantas igrejas nós temos nesta região? Aí você que é metade praticamente do estado que você tem a sua São hoje liderança. 310 congregações, 12 escolas, 32 mil membros, quase 33 mil já. É uma região onde o evangelho tem crescido muito, pela graça de Deus. Muito bom, muito obrigado por estar conosco aqui no programa Fé para Hoje. E vai construir 2 lindas escolas ali, uma em Marília. Sim, uma nova escola em Marília e uma nova escola em Araraquara, além de outras que estão aguardando sua vez. Vocês também têm um projeto ali em Barretos. Em Barretos temos uma grande obra que já está em funcionamento. A obra não está completada, mas já está funcionando, que é uma atenção especial aos familiares dos que vêm se tratar do câncer no Hospital do Câncer de Barretos. Lógico que a gente atende também as pessoas que se tratam de câncer, mas não temos atenção hospitalar. Sim. Nosso atendimento é social, mas uma obra grande e muito boa que temos ali. Muito obrigado, muito bom essa informação. E também o pastor Éden Serrano, que é um líder que cuida das atividades de voluntariado e outras atividades aqui na região do Vale do Paraíba. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Muito bom, muito Ele obrigado. trabalha professor. muito com a agência adventista de desenvolvimento e recursos assistenciais, providenciando casas para as pessoas que estão em situação de risco. Fez um bonito projeto aí recentemente. Projeto Abrigo. Projeto Abrigo, fala um pouquinho. O Projeto Abrigo, ele foca nas pessoas em vulnerabilidade. Então imagina alguém que está em uma situação onde ela não tem dignidade, e esse projeto concede a ela a oportunidade de dar uma moradia de emergência e dar a ela um pouco mais de dignidade e assim programas de geração de renda, dando a ela a oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho. Muito bom. Obrigado pelos 2 estarem aqui conosco. Vamos falar um pouquinho da Espanha, pastor Ronaldo. Pois é, a Espanha ela é um pouco maior que o estado de São Paulo, né, no sentido de habitantes. Ela tem 46 milhões de habitantes
e 1/4 desses habitantes são ateus. É uma população muito feliz, muito alegre. Ali é uma divisão no estado da Catalunha, né? Onde está Barcelona, onde está o nosso trabalho ali com brasileiros. Eles têm uma língua diferente, é o catalão, e vivem procurando a independência, assim como outras regiões ali também. Mas é um país maravilhoso, um povo acolhedor, e nós temos certeza que o trabalho que está sendo realizado ali já teve bons frutos e vai continuar tendo frutos. Qual a importância da gente ter missionários trabalhando aí nestas regiões distantes, fora do Brasil, porque os brasileiros se espalham pelo mundo. Então nós já vimos, trabalhamos, já mencionamos em 2 programas anteriores sobre Angola, especialmente, evidentemente nós estamos falando sobre angolanos ajudando a igreja ou ajudando as pessoas lá em Angola. Mas um programa, por exemplo, do Japão, que ainda nós vamos fazer, vamos apresentar, trata exatamente de focando os brasileiros que moram nessa região, como esse da Espanha também. São brasileiros que vivem e se trabalha com eles, ou seja, ajudando eles. Qual a importância que vocês veem como homens, como missionários também neste foco? Aliás, você, Acílio, trabalhou nos Estados Unidos como missionário. Você também trabalhou... entre a comunidade de fala portuguesa. Exatamente, né? Bom, nós temos 2 tipos de carência que os missionários devem atender. As carências sociais, quando vão para um país muito pobre e que passa por dificuldades mesmo materiais. E as carências espirituais. Quando você se lembra da Europa e pensa em primeiro mundo, e em muitos índices eles têm um nível de vida até melhor do que os brasileiros, contudo, o agnosticismo cresceu muito naquele território, as pessoas hoje são carentes de Deus. E o missionário que vai para essas regiões, ele não vai para ter menos conforto do que tem aqui. Mas o conforto mental, o bem-estar espiritual é uma profunda necessidade das pessoas que vivem nessas regiões. A Espanha é um exemplo, foi um país oficialmente religioso, oficialmente católico, e hoje uma grande parte da população se orgulha de ser agnóstica. O brasileiro é muito bem-quisto lá, é uma grande oportunidade de se ressuscitar o antigo fervor cristão nessas regiões do mundo. Pastor? Na evangelização, a gente percebe a carência que as pessoas têm, como o pastor disse, na Europa, recursos financeiros, mas elas não têm, quem sabe, os recursos pessoais para a sociabilização. Então, a gente percebe que uma das funções do missionário é quando ele consegue ser esta ponte que liga a escassez à oportunidade. Então, oportunidade de relacionamento, porque Europa, quando a gente olha um país capitalista em sua essência, a gente percebe que as pessoas perdem a cooperação para migrar para o individualismo. Pensam nelas, são centradas nelas, consequentemente vão eliminando os seus relacionamentos. Então, acredito que, como o pastor Acílio bem disse, o missionário acaba sendo esta ponte que quebra os muros e liga as pessoas às pessoas. E quando a gente proporciona isso, então nós somos o agente de Deus. O pastor Éden fez um trabalho de curta duração, uma missão de curta duração ali em Barcelona para brasileiros, né? E a expectativa deles era muito grande em receber esse momento. E lá nós temos um missionário de longa duração, já está lá 1 ano e meio, que é o pastor Giovanni Bonotto, e ele mandou um vídeo para a gente, para explicar um pouquinho o que ele e a família estão fazendo ali. Depois você conta um pouco da sua experiência. Então vamos ver aí o que o Giovanni tem para dizer para a gente. Oi, Giovanni. Olá também a todos aqueles que assistem esse programa que é tão importante e relevante como é o programa Fé para Hoje. Quem fala aqui é o pastor Giovanni Bonotto. Eu sou pastor aqui em Barcelona, na Espanha, e eu me sinto muito privilegiado de compartilhar esses momentos com vocês nesse programa especial, tá bom? Eu faço parte de um projeto, uma espécie de plano piloto, que tem como objetivo
cuidar daqueles que falam português e que vivem aqui na cidade de Barcelona. Muito em função desses movimentos que acontecem, que é normal em todas as partes do mundo. Aqui na Espanha também não é diferente, nós temos muitos povos representados, nós temos aqui também muitos falantes do português. E provavelmente, assim, em função da cultura, desses choques culturais, nós tínhamos um grupo aqui que falava português e que de alguma maneira se sentia desacompanhado, entre aspas, assim. E esse projeto foi iniciado com o objetivo de cuidar dessas pessoas, fazer com que elas pudessem crescer, amadurecer espiritualmente sem o bloqueio cultural e nenhum tipo de empecilho. Um segundo objetivo desse projeto também era fazer com que pessoas que falam o português e que não dariam, né, nenhum tipo de chance para que o Evangelho pudesse tocá-los nos seus países de origem, sejam os países da África que falam português, ou mesmo Portugal, que faz parte do continente europeu, assim como o Brasil também, né, pudessem ter aqui em Barcelona a oportunidade de ouvir, então, falar do Evangelho, agora em condições diferentes, assim, talvez com o coração mais sensível e aberto em função da dificuldade que as pessoas aqui acabam encontrando, não só porque tem que buscar condições para viver, mas também porque elas estão longe dos seus familiares, do seu contexto sociocultural. Então, isso facilitaria a aceitação do Evangelho, diminuiriam então as barreiras, os preconceitos, e assim a gente poderia falar um pouco mais do amor que Jesus sente por elas também, sem as dificuldades que nós teremos aí. Obrigado, então, pastor Giovanni. Você volta daqui a pouquinho para contar um pouco das impressões que todos tiveram aí da passagem dos missionários de curta duração por aí. Mas é empolgante, né, ver um jovem pastor com suas 2 filhinhas, sua esposa, ali trabalhando num país diferente. Ele me contava que o primeiro choque cultural que a filha mais velha teve foi na escola, quando meninos e meninas se trocavam juntos na hora da educação física. E ela começou a não querer mais ir na escola, porque é um choque bastante grande. Cultura diferente. Da cultura. Hábitos diferentes, não? Lá eles têm essa questão de gênero desenvolvida de uma outra maneira, não é? Mas assim, e vai vencendo esta luta aqui, da esposa, e uma doença aqui, outra ali, mas é um grande pastor, fez um bonito trabalho ali entre os brasileiros. É interessante a gente ressaltar de que a manutenção do pastor Giovanni lá, na Espanha, é mantida pelo campo local aqui, ou seja, a associação aqui em São Paulo, tanto a Paulista do Vale, representada aqui pelo pastor Ronaldo, como a Paulista Oeste, representada pelo pastor Acílio. Também temos um apoio da nossa sede do estado de São Paulo, né? A União Central Brasileira. Então, os 3 se mantêm o pastor lá, vivendo com a sua família, aluguel, carro, enfim, o salário para se manter, etc. Né? Verdade, é um privilégio fazer isso. Não só porque é um excelente rapaz, o Giovanni e sua família, um gaúcho, mas porque a obra de Deus necessita. A Espanha é um país para nós muito querido. Além da história secular, Portugal nasceu da Espanha e nós de Portugal. Cristóvão Colombo descobriu a América a serviço da Espanha, mesmo sendo genovês, está sepultado na Espanha. E a força do cristianismo que transformou aquela quantidade de comunidades, como o pastor Ronaldo disse, que se tornaram um país, o próprio reinado, eles devem, como nós devemos, esse tipo de vida ao cristianismo, à herança cristã que temos. Imaginamos que o Brasil, próspero em religião como é hoje, possa daqui a algumas décadas passar pela mesma situação de secularização, de agnosticismo que muitos países são nossos antepassados, né? Isso ocorrerá aqui no Brasil. Também irmos lá foi uma oportunidade de aprendermos com eles,
de vermos o que é uma sociedade fortemente secularizada, então nos prepararmos também para o futuro da nossa igreja no Brasil. A ação missionária é benéfica para os dois lados. E a experiência dele é bem interessante, porque se é difícil atingir espanhóis nativos, via brasileiros, ou que são casados, ou têm amizades, eles são atingidos. Então, os brasileiros que estão lá, né, assim, perdidos talvez não seria a melhor palavra, mas procurando alguma coisa para satisfazer o coração arder, descobrem o Evangelho, são convertidos nos seus trabalhos, nas suas famílias que vão ser instituídas ali, não é? Então, o Evangelho cresce. Ele mesmo contava de momentos que estudou a Bíblia com espanhóis nativos, que é bastante interessante, né? Há muitos romenos lá também, que são facilmente buscados pelo Evangelho, alcançados pelo Evangelho. Então, assim, é uma maneira de expandir também no próprio país, não só entre brasileiros, né? A gente percebe essa bênção que é a missão transcultural, a oportunidade de você transformar e ser transformado, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus, o Pai envia o Filho envia o Espírito Santo nos envia. Então, como um presente de Deus, primeiro, para mim, particularmente, ir à Espanha, ao lado do pastor Ronaldo e o pastor Acílio, que na minha juventude foram as pessoas que a gente assistia nos camporis, escutava, via pregar. Menos, pastor, nós temos mais ou menos a mesma idade. Não fale nessa questão de idade, o pastor Ronaldo realmente não aprecia. Eu não gosto muito desse tipo eu de... compreendo, mas fazer o quê, né? É um legado, né? Legado é legado. O tempo passa, vai fazer o quê? Tem que assumir que o tempo passa. A gente entende. Inclusive, nós vamos ter o programa da terceira idade, o pastor Ronaldo menos. Eu sou jovem há mais tempo que ele, só isso. Mas a gente vê, por exemplo, na Espanha, e olhando para a Bíblia, a gente vê esse processo onde, na Bíblia, a missão transcultural, ela vem como um convite de Deus, o Salvador, para resgatar a sua criação e a humanidade. Então, recontextualizar a missão, a palavra de Deus em um país onde as pessoas estão estrangeiras, né? Então, você olha para o brasileiro, aqui é uma coisa, só que ele está num país diferente, numa nação estranha, num povo que não é o seu povo. Embora então, a língua seja até parecida, mas é né? bem... Esses elementos fazem com que a pessoa, quem sabe, se sinta deslocada e aonde a palavra de Deus se torna a grande releitura da sociedade, né? Então, como conseguir comunicar amor, fé, tranquilidade, consciência, justiça social, equidade, a um ponto onde a gente vai tornar isso relevante e importante para as pessoas. Porque, por exemplo, fazer o bem é algo que não tem cultura, não tem país. Então, fazer o bem se vê a todo mundo. Então, quando você tem esta oportunidade, conversando com o Giovanni e as pessoas que foram abordadas na igreja, a gente vê essa mudança do estilo de vida. Então, a evangelização resgata dentro de nós esse fogo de podermos repartir, compartilhar o evangelho que molda a cultura e não a cultura que molda o evangelho, repartir com essas pessoas a esperança que nós temos. E que ano que vocês estiveram agora na Espanha? Vamos chamar já o outro vídeo do pastor Giovanni, mas só para que os nossos amigos sintam qual é a data, conforme que vocês estiveram lá. Nós tivemos em... Ano passado, né? Por volta de outubro. 2016, outubro de 2016. Isso, outubro de 2016. Então, vamos acompanhar agora a reação das pessoas ao este grupo ter ido lá visitá-lo, lá na Espanha, e o trabalho que fizeram. Acompanhem conosco. Nós tivemos a visita dos pastores Ronaldo, o pastor Acílio, e também o pastor Éder, que é o pastor evangelista responsável pelo campo da Associação Paulista do Vale. Nós tivemos a visita deles aqui e uma festa muito bonita com batismos, né, e a profissão de fé de muitas pessoas. E a igreja aqui se sentiu muito, muito contente. Não só essa igreja de fala portuguesa, mas também a igreja na Espanha, que viram na representação dos pastores aqui a maneira como o Brasil pode sim ajudar,
pode sim ajudar em diversos aspectos, não só com os recursos financeiros, mas também com o recurso humano, com a motivação e a ilusão que nós temos aí no Brasil de fazer com que o Evangelho realmente chegue a todo o povo, tribo, língua, e assim Jesus possa voltar. Então, a visita desses pastores nos fez muito bem. Pastores Ronaldo e pastora Cília, vocês ainda são lembrados hoje por essas pessoas aqui com muito carinho. Eles amam muito vocês e, lógico, são muito gratos à Igreja Adventista no Brasil em função do esforço de vocês. Não só de manter a minha família e eu aqui, mas também de contribuir com o material e com o carinho de vocês. E se eu pudesse finalizar essa participação com uma mensagem aos nossos irmãos aí no Brasil, eu queria dizer a vocês que o nosso compromisso missionário, ele não é circunscrito só àquilo que nós entendemos como o campo missionário, né? Os lugares onde o cristianismo é proibido, ou então uma real interpretação do cristianismo, uma perfeita, uma completa, uma boa interpretação do cristianismo seja assumida pelas pessoas. O nosso compromisso missionário, ele não é iniciado só quando nós compreendemos que, de alguma maneira, nós estamos em um ambiente hostil. Não. O nosso compromisso missionário, ele tem o seu início quando nós assumimos o adjetivo de cristãos, quando nós assumimos um compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quando nós decidimos, pela fé, caminharmos da mesma maneira que Ele caminhou enquanto esteve aqui. Então, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, aí no Brasil, eu quero te dizer que o teu compromisso missionário, ele tem o seu início aí onde você está, entre os seus familiares, entre os seus amigos, entre os seus colegas de trabalho, de estudo, aonde você estiver, você tem um compromisso de compartilhar o Cristo que te salvou e testemunhar da felicidade que só aqueles que encontram a verdade, que vivem de acordo com os princípios bíblicos têm. Obrigado, pastor Giovanni. Certamente a alegria de vocês em receber este grupo foi muito grande. A gente fica contente com isso também. Agora, fale um pouquinho mais, né, do que vocês fizeram, as oportunidades que vocês tiveram, a reação que vocês também tiveram em estar com o povo. Bom, essa oportunidade de ir à Espanha, na verdade, eu e o Ronaldo estivemos 2 vezes, no início do trabalho e no meio do trabalho. A gente se apaixonou pela Espanha. Há uma distinção nesse trabalho realizado lá. Nós já trabalhamos também, já ajudamos um pouco comunidades carentes na Bolívia, a Associação Paulista Oeste já ajudou a Mongólia e outros países. Contudo, na Espanha, a característica principal do trabalho foi voltada para imigrantes. O imigrante carrega na sua mente uma lembrança da pátria no momento da partida. A vida é dinâmica, a pátria já mudou. Quando ele voltar à sua terra, ela não existe mais. Então, ele passa a ser estrangeiro em 2 lugares neste mundo. Com essa característica, o imigrante mais facilmente compreende a cidadania da pátria do céu. Então, pregar para imigrantes é diferente de pregar para naturais da terra. Como os brasileiros estão lá buscando um padrão de vida diferente do que tem aqui, o cristianismo pode se tornar um fator muito importante nesse padrão de vida. Então, a gente estimulou pregação mesmo, bíblica, na igreja, contatos na rua. O pastor Giovanni, um tempo, andava de patinete, quando não tinha carro ainda, pelas ruas de Barcelona, encontrando gente, reunindo pela afinidade com a língua. E o trabalho que começou num salãozinho muito pequeno, acanhado, finalmente mudou-se para uma antiga igreja evangélica, grande, forte, e se organizou numa igreja com mais de 80 membros, se eu não estiver enganado. Então, um trabalho bem feito, que produziu resultados rápidos em meio a uma comunidade extremamente ocupada, porque o brasileiro é visto no mundo todo como muito trabalhador, trabalha o tempo todo, mas encontra tempo para Deus. E pela graça de Deus tem sua vida transformada. Eu gosto muito quando o pastor Acílio fala
esse tema do estrangeiro, né? Nós somos estrangeiros aqui também, né? Verdade. E almejamos alguma coisa que a gente nem sabe o que é direito, mas sabe que precisa. Pastor Éden, como foi assim rapidamente a semana, aqueles dias lá que foram passados nessa missão? Foram dias muito gratificantes. Tivemos contato direto com o nosso povo lá, os nossos irmãos brasileiros. E uma coisa bacana que o pastor Assírio falou, que eu gostaria de ressaltar, é o aspecto do imigrante. Quando ele está fora do país, a procura por uma boa vida financeira. Então, a maioria do seu tempo ele vai se dedicar ao trabalho. Mas como ele está em outra pátria, e quando se há o resgate de ver outra pessoa, da pessoa do seu povo, falar na sua língua, ao resgate dos valores que ele tinha aqui no Brasil, então a gente conseguiu fazer uma religação nestas noites, fazendo ele lembrar um pouco do Brasil, lembrar um pouco da sua infância, lembrar um pouco da palavra de Deus, e com isso ajudando as pessoas a assim tomarem as suas, ou reafirmarem as suas decisões realizadas pelo pastor, por estudo bíblico, pelas classes bíblicas que foram realizadas, pelas duplas missionárias que tinham se desenvolvido lá na igreja. Então a gente percebe, pelo menos para mim, foi muito gratificante em poder ser esse agente aonde tivemos a oportunidade de coincidir ou de migrar essas decisões preciosas para o Evangelho e o reino de Deus e crescendo. E assim, a palavra de Deus em Mateus capítulo 3, verso 2, quando João Batista está pregando no deserto, ele diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando a gente vai pregar a palavra de Deus aqui no Brasil, na sua vila, na sua casa, fora do Brasil, em outros lugares, nós estamos aplicando esta profecia, podemos dizer assim, essa palavra, o reino de Deus está aqui. Nós somos a imagem de Cristo que propaga o seu reino quando pregamos a qualquer pessoa. Então, lá em Barcelona, no Japão, na Angola, em todos os países do mundo, há possibilidades da gente ser essa imagem de Cristo, ser o Cristo encarnado para expandir o reino de Deus aqui na terra. Vamos orar por esses povos agora. Pai querido, oramos pelas pessoas que ainda não foram alcançadas, pelos países que ainda vivem sem o conhecimento da Tua palavra. Oramos também por aqueles brasileiros que estão espalhados pelo mundo e que têm o seu coração vazio, estão em busca de alguma coisa que não estão encontrando e só encontrarão quando se depararem com o lindo rosto de Jesus Cristo, que amou a cada um e que nos salvou. Muito obrigado, protege a cada um de nós e a estes também, por Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Hoje esperamos você para o nosso próximo encontro. Vamos falar sobre o Japão, viagens missionárias. Seu programa Fé para hoje, sua nova atitude. Até lá!